Muito bom dia, a partir de agora você está em Conexão Legal. Fica aqui meu agradecimento a você de casa que está assistindo o nosso Instituto Internacional de Direito Comparado por meio do nosso programa aqui na TV Justiça, o Conexão Legal. Programa na TV Justiça e também nas nossas afiliadas pelo Brasil todo. Meu muito obrigado a você de casa. Você fica convidado a participar do sorteio do livro da semana. E o livro da semana é o do professor Alexandre Demetrios Pereira, Crimes Falimentares. Inclusive, o nosso entrevistado de hoje. Ingresse lá no iidc.org.br e faça o seu cadastro. E no final do mês nós estaremos sorteando esse livro. Você pode também acessar o nosso Twitter, o @LeandroPinto_. Não esqueça do underline, senão você não vai concorrer ao nosso livro. E também pela nossa conta no Facebook e no Twitter. Então, participe aí do nosso livro da semana. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter recebido aí o nosso convite, por ter aceito. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre crimes falimentares, que aliás é a obra do seu livro. Aliás, livro esse que eu já tive a oportunidade de falar dele aqui em outra gravação com o Dr. Daniel Carne. Né? Então tive a condição até de dar uma folheada rápida no livro, aliás, uma obra maravilhosa e que em determinados momentos conta de detalhes que eu mesmo não tinha conhecimento. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Para o pessoal aí de casa, o que seria basicamente os crimes no âmbito da falência? Bom, os crimes falimentares, eles têm, na verdade, um histórico interessante. Na verdade, eles começaram lá na Idade Média, quando a falência ainda era considerada algo infamante, né? A falência ela era criminosa por si. Hoje, logicamente, nós já superamos essa questão da falência como crime em si. Mas a punibilidade do crime, principalmente, o que eu diria? O crime falimentar hoje ele serve como uma garantia de todo o sistema falimentar. Ele é uma garantia, por exemplo, da lisura do processo falimentar, na distribuição dos ativos, por exemplo, da falida, na distribuição, na separação do que se entende como empresa e como empresário, ou seja, na preservação da empresa, ao mesmo tempo que se pune a conduta faltosa ou criminosa do empresário, do sócio da sociedade empresária. Né? Em qual momento nós podemos dizer que o indivíduo comete um crime falimentar? Existem os crimes pré-falimentares? Exatamente. Bom, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque o crime falimentar tem uma peculiaridade muito importante nessa matéria. Ele é um crime que nós chamamos que depende de uma condição objetiva de punibilidade. Isso é interessante que a gente explique para o leitor e para o espectador, na verdade, que não existe o crime, teoricamente, a punição do crime falimentar, ela depende ou da decretação da falência ou da concessão hoje da recuperação judicial ou até mesmo da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Né? Agora, ele pode ser cometido antes, ou seja, o crime pré-falimentar, como você falou. No entanto, a punição dele fica condicionada a que posteriormente seja decretada a falência ou concedida a recuperação, eventualmente até homologado o plano de recuperação extrajudicial. Então fica aqui uma colocação muito interessante, porque mesmo no caso de um acordo com credores, um grande acordo, persiste o crime falimentar e a pessoa responderia por ele. Aí é uma outra coisa interessante. A lei, na nossa lei anterior, no decreto 7661, o acordo entre os credores, né, a convocação do devedor, dos seus credores para se fazer um acordo, ela era um ato de falência. Né? A nova lei, do meu modo de ver até acertadamente, ela entendeu que a realização de acordos privados, né, os chamados os out of court agreements, toda aquela coisa, eles não são mais atos de falência. Ou seja, se simplesmente houver um acordo entre os credores, né, e o devedor, um acordo extrajudicial, venha ele amanhã ser ou não homologado em juízo, só meramente o acordo em si, não é o que está previsto no artigo 167 da Lei de Falências, isso não vai ser condição de punibilidade por crime falimentar. Se você tiver, no entanto, a recuperação extrajudicial que venha a ser homologado em juízo, aí sim, aí você tem uma condição objetiva de punibilidade para o crime falimentar. Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça. O livro da semana é do professor Alexandre Demetrios Pereira, Crimes Falimentares. Então ingresse lá no nosso iidc.org.br, faça o seu cadastro e concorra ao livro. Até o próximo bloco. Olá,
retornamos em Conexão Legal. Gostaria de lembrar você de casa que o livro da semana é do professor Alexandre Demetrios Pereira, Crimes Falimentares. E você pode concorrer a esse livro no nosso Twitter, no @LeandroPinto_, ou até mesmo no idc.org.br. Ingresse lá, faça o seu cadastro e concorra ao livro da semana. Doutor Alexandre, nós falamos sobre os crimes pré-falimentares. Mas efetivamente, qual é o intuito do legislador para se chegar à confecção de tais crimes? Ou seja, qual é a abrangência da norma? Qual é a função da norma perante a sociedade? Isso é muito interessante, porque, veja, o sistema falimentar, é isso que a gente precisa entender, ele é uma garantia da sociedade inteira, ou seja, ele é uma garantia do sistema capitalista como um todo, ou seja, o mercado, logicamente, também precifica esse tipo de situação, porque ele espera, vamos dizer assim, quando se negocia, se espera que o empresário em dificuldades econômicas, ou ele possa, se viável a sua atividade, ele possa ter uma recuperação, não é? Ou, se inviável, ele possa vir à falência e haja uma transparência, não é? Na distribuição dos seus ativos, entre outras questões assim relacionadas. Os crimes falimentares, na verdade, por servirem de garantia a isso, eles são, vamos dizer assim, um fator que nós chamamos de redução dos custos de transação na sociedade. Porque quando você não tem garantias de que um sistema falimentar funcione, não é, as transações começam a ficar mais caras. Ou seja, se você não tem uma segurança de que o nosso sistema falimentar possa possibilitar a recuperação do devedor viável ou a falência num sistema transparente do devedor inviável, você, por exemplo, vai ter que exigir mais informações para transacionar, para alienar os bens, etc. Ou você pode... E aumentar o custo. Aumentar o custo. Você vai ter que, por exemplo, pedir uma garantia, não é, para o seu devedor. Você vai ter que... ou seja, os custos de transacionar na sociedade... Embutir um spread. Exatamente. Exatamente. O juro, ele considera um dos fatores mais importantes para o spread, como você falou, para o juro, por exemplo, bancário, é justamente o risco. Né? E o risco deriva justamente do sistema jurídico falimentar. Um dos grandes fatores de risco é o sistema jurídico falimentar. Nós podemos dizer hoje, eu vejo muitos criminalistas, principalmente os criminalistas, fazerem uma crítica à nova lei de crimes falimentares no que tange ao tamanho das penas. Porque eles têm uma argumentação de que o crime falimentar é um crime de dano patrimonial. Então, o crime de dano patrimonial no Código Penal é e na lei de falência ele tem uma pena muito maior. Eu, por minha vez, eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que, efetivamente, um crime falimentar ele é muito mais tenebroso e ofende um maior número de pessoas e não pode ser considerado um crime de dano. Ele é um crime muito mais abrangente que um simples crime de dano. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu concordo em absoluto com você. Porque se nós formos considerar efetivamente o crime falimentar, ele tem como sujeito passivo muitas vezes a coletividade inteira, até o Estado. Não é? Ou seja, muitas vezes você, num crime falimentar, ou seja, você atinge, não é, instituições inteiras de mercado. Por exemplo, uma fraude falimentar, por exemplo, vamos imaginar de uma instituição financeira que eventualmente possa ser liquidada extrajudicialmente e venha, inclusive, nesse curso dessa liquidação, que seja decretada a sua falência. Muitas vezes até a própria credibilidade do mercado no sistema financeiro pode ser abalada. Isso tem um custo tão grande que não se pode comparar com um crime de dano a uma pessoa, a uma vítima individualizada, como há no Código Penal. O que eu acho que a gente tem que dividir aqui também é que o crime falimentar, ele não ocorre pelo fato, ele não se configura pelo fato da pessoa ir mal financeiramente. Né? Exatamente. Porque quando a gente fala, às vezes, em crime falimentar, o pessoal de casa, principalmente os nossos telespectadores, podem imaginar que a pessoa não ter condição de pagar aquilo que deve, não ter condição de pagar seus fornecedores, em si constituiria um crime falimentar, mas não é isso. Não, de jeito nenhum. O crime falimentar é uma falsa ideia de cumprimento da obrigação pós essa situação financeira. Veja, não é? De início é bom salientar exatamente isso, porque o crime falimentar, ele não decorre da inadimplência do devedor meramente. Da condição financeira do devedor. Exatamente. Se ele tiver uma condição financeira ruim, ou tiver, vamos dizer assim, se a sua atividade empresarial exercida de modo lícito, não é, honesto, não der certo, o que é um risco, toda atividade empresarial tem o seu risco, não é? Isso não configura crime falimentar. Até existia uma divergência muito grande se nós poderíamos ter o chamado crime falimentar culposo.
não é? Que eu, particularmente, opino aí no livro, eu sou altamente contrário a essa hipótese, porque justamente ela pode vir a desestimular que o empresário possa... Atividade empresarial exatamente, mesmo. dentro da atividade empresarial lícita, se tem que assumir risco. Né? E quando você pune... Seria mais um risco que já são altíssimos. Exatamente. Né? Quando você pune o crime falimentar culposo, você pode justamente estar punindo, né, a assunção normal dos riscos da atividade empresária. Então, eu acho que o crime falimentar, ele só existe na hipótese dolosa, exatamente, na hipótese intencional, ou seja, naquela hipótese, por exemplo, que o empresário, ele, por exemplo, comete, por exemplo, uma fraude aos seus credores, ou vamos imaginar um outro caso, que é um caso de crime falimentar, na habilitação falsa de um crédito perante o juízo falimentar, coisas desse gênero. Né? Ou, efetivamente, tenta terminar com o patrimônio da empresa, exatamente, de forma irresponsável. Que é uma fraude dos credores. Né? Que é uma fraude dos credores. Doutor, efetivamente, a nossa legislação hoje, principalmente no que tange à reestruturação da empresa, ela evoluiu muito. Mas ela tem muitas falhas ainda, né? Principalmente num sistema globalizado como o nosso. Exatamente. Né? Quando nós temos uma interação das empresas cada dia maior com empresas estrangeiras, não é isso? Até créditos de difícil adequação, difícil você mensurar exatamente o tamanho daquele crédito, até porque às vezes esse crédito ele não é físico, é um crédito que está em outro país, ou até mesmo é um crédito intelectual. O Poder Judiciário brasileiro, eu acho que aí é a grande questão, ele está preparado para atender a sociedade? Olha, essa é uma questão importantíssima. E eu acho que ainda falta muito para o Poder Judiciário. Eu diria não só para o Poder Judiciário, mas para todos os órgãos de persecução criminal, uma preparação nesse sentido. Porque e também uma estruturação. Né? Ainda nos falta uma grande estruturação nesse sentido. Porque de meios e pessoas. Meios e pessoas. Né? Porque, veja, o crime falimentar, ele não é a mesma coisa que um furto de galinha, né? Como se fala. É um crime intelectualizado. Ele é um crime intelectualizado, ele é um crime cujo criminoso não deixa pistas normalmente. É um crime que você tem que ter uma preparação contábil, uma preparação de perícia, uma preparação de auditoria muito grande para você detectá-lo. Né? E isso demanda uma estrutura. É verdade, isso demanda uma estrutura muito grande. Nós ainda somos um pouco carentes nessa parte. Eu acho que valeria muito mais aí para o futuro um investimento nessa área. Inclusive, existe nos Estados Unidos, há uma especialização muito grande, inclusive eu até cito no livro, do FBI nos crimes falimentares. Né? Ou seja, eles dão uma prioridade muito maior do que aqui no Brasil nós damos para essa área. Inclusive, o que a gente percebe também é uma ausência, até mesmo de interesse do Estado de formar pessoas capacitadas para interagir com esse tipo de crime. E daí vem uma pergunta. Não deveria o Estado ser mais proativo nesse contexto? Mas eu digo o Estado como um todo, não só o órgão do Ministério Público ou o Poder Judiciário, mas eu digo também a Receita Federal do Brasil, o COAF, os órgãos do Estado. Mas vai me responder isso no próximo bloco. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos nesse terceiro bloco do Conexão Legal, falando um pouquinho sobre crimes falimentares com o professor Alexandre Demétrio Pereira, que também é promotor aqui em São Paulo. Nós falávamos no bloco anterior, e aliás ficou uma pergunta no bloco anterior, com referência ao Estado. O que me parece, e eu acho que também as pessoas de casa, é que o Estado, ele, principalmente pelo terceiro plano republicano, né, ele tenta constituir algumas formas, alguns instrumentos, que são instrumentos extremamente sofisticados do ponto de vista da inteligência, mas ao mesmo tempo que obrigam a pessoa a se desguarnecer da sua intimidade.
principalmente com alguns instrumentos em que a pessoa vai lá e capta o seu dinheiro, independente de uma ordem judicial, devassa suas contas, como o sistema, o Bacen Jude 3, que está em discussão, não é isso? Eu acho que o Estado não deveria se preocupar em aprimorar essas agências que já funcionam, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, e em vez de ficar instrumentalizando processos que desqualificam a sociedade, que desguarnecem a sociedade da individualização que cada indivíduo não abdicou quando aderiu ao Pacto Social? Essa é uma questão interessantíssima, Leandro, porque eu acho que, lógico, com a sofisticação dos crimes, né, esses meios de captação de informações, principalmente no sistema financeiro, no sistema bancário, eles são importantes, mas eles precisam, obviamente, resguardar os direitos e garantias individuais, né, ou seja, o direito ao sigilo, o direito à intimidade. E direitos esses, na verdade, que apesar de não absolutos, né, eles não são, obviamente, eles admitem uma exceção, uma excepcionalidade. Mas não de forma geral, como está sendo feito. Exatamente. De forma específica, exatamente. Sim, mas de forma em cada geral, caso não. concreto, é isso que eu ia falar. Em cada caso concreto e mediante uma fundamentação expressa do Poder Judiciário. Né? Especificamente. Então, eu acho que esse também é um cuidado que nós temos que ter na apuração desses crimes, né? Porque necessariamente você tem que apurar tendo acesso muitas vezes a esse tipo de informação. Esses são crimes que passam necessariamente pelo sistema financeiro, não há como se fazer isso, ou se evitar isso. Né? Mas, por outro lado, nós também não podemos desrespeitar direitos e garantias fundamentais de modo genérico. Né? É preciso sempre uma fundamentação a cada caso concreto pelo Poder Judiciário. Não resta dúvida que a quantidade de informação em falências é uma quantidade assombrosa. Sem dúvida. Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, o promotor especialista em falências e concordatas conta com toda uma equipe por trás dele, né, que vai elaborar relatórios, laudos, e equipe que ele vai ao mercado e contrata essas pessoas. O Brasil não tem essa possibilidade. Então o promotor basicamente fica abandonado no momento de se identificar isso tudo. Isso é um grande erro, nós temos que sanar esse erro. Né? Eu diria até para você o seguinte, por exemplo, no Ministério Público aqui de São Paulo, nós temos os órgãos específicos que nos auxiliam. Por exemplo, o CAEX, né, o Centro de Apoio à Execução, tem uma estrutura para nos auxiliar, por exemplo, em laudos periciais, em coisa do gênero. Né? Obviamente, nós não temos a estrutura norte-americana, né? Mas já é um início. Acho que nós precisamos ainda nos aprimorar mais a esse respeito, mas é um início de estrutura que realmente nós precisamos ter para a punição desses crimes falimentares. E, efetivamente, há essas vozes dentro do Ministério Público? Sem dúvida. Pedindo essas mudanças? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o aprimoramento, em geral, a estruturação é uma vontade geral dentro do Ministério Público. Uhum. E, doutor Demétrios, como, efetivamente, a sociedade podia ajudar no sentido de a gente alterar essa condição? Não só do Ministério Público, mas até mesmo do Poder Judiciário. Como a gente podia trabalhar no sentido de que isso fosse mais efetivo? Até porque isso vai retornar para a sociedade de uma forma muito gratificante. Sem dúvida. Bom, há várias formas, tá? A gente falou de uma delas aqui, batemos muito nessa tecla em relação à estruturação. E eu digo em relação tanto à Polícia Judiciária, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, uma outra coisa que eu acho muito importante, que foi uma alteração importante da lei de falências, mas que é um resguardo também à sociedade, é a profissionalização do administrador judicial. Ou seja, o intuito da lei, pelo menos, foi esse, ou seja, de profissionalizar quem administra uma falência ou uma recuperação judicial. Por quê? Normalmente, o primeiro contato com a falência, o primeiro contato com a recuperação judicial, eu digo contato, vamos dizer assim, quem vai ingressar justamente no é o tato ativo, mesmo, né? O tato, exatamente. Quem vai entrar no ativo, nos passivos da massa falida, é o administrador judicial.
E a lisura dessa pessoa e o conhecimento é altamente importante. Isso é essencial. Né? Por exemplo, hoje nós temos, alguns até questionam, mas hoje nós temos, por exemplo, pessoas jurídicas até exercendo, é uma possibilidade que a lei deu, de pessoas jurídicas especializadas, né, com equipes especializadas nisso, exercendo esse tipo de função. Eu acho isso um avanço. Né, porque seria até uma forma de se criar todo um corpo que se ajudasse até o Ministério Público? Não justamente, acaba sendo um auxílio especializado, né? Porque essa especialização do administrador judicial acaba justamente por auxiliar, né, justamente os órgãos que operam na falência, seja o juiz, o promotor, os próprios credores eles são beneficiados com isso. Né? O que a gente tem a ideia é de que a falência ela vem no momento tardio. A maioria das falências do Brasil, para isso nós temos os dados que informam, que a pessoa vai para uma reestruturação, mas logo culmina numa falência. Então, isso não tem como ser alterado? Ou é também culpa dos credores que não se manifestam no momento correto? Olha, existem várias opiniões a respeito. Eu posso te passar aqui a minha. Eu ainda acho, até discuti outro dia isso aí em aula, eu ainda acho que existe muito preconceito com a recuperação judicial. A gente e isso também vem de tempos e tempos, até na história da nossa humanidade, né? A recuperação judicial, a antiga concordata, né? Elas sempre vieram marcadas por uma infâmia. Queira ou não, ou seja, elas sempre vieram marcadas por uma descrença dos credores. O que acontece é que o empresário, muitas vezes, ele só vai para uma recuperação, né? Só vai, seja judicial ou extrajudicial, quando já os seus recursos não são suficientes, quando já praticamente não há mais como evitar uma falência. Uma quebra, né? Seria muito melhor que nós tivéssemos, muitas vezes, esses institutos adotados de uma forma antecipada, ainda quando é possível preservar a empresa, porque é muito importante dizer isso. Muitas pessoas entendem que a atividade empresarial ela atende meramente ao interesse individual. Não é verdade. Não, isso. De forma nenhuma. Isso é muito importante. Aliás, vem a alteração da lei para provar isso. Exatamente. Ou seja, nós precisamos saber que a preservação da empresa atende ao interesse público, ao interesse social. Ou seja, ela gera empregos, ela gera riquezas para o Estado que tributa essa atividade empresária. Ou seja, a grande parcela da tributação e do financiamento dos serviços públicos ou seja, vem da atividade empresária. Né? Ou seja, nós precisamos entender que a preservação da empresa é uma matéria de interesse público, de interesse social. Preservar a empresa é preservar a sociedade. Exatamente, exatamente. E você vê hoje, numa economia globalizada, não há país que possa hoje dispensar proteção à sua atividade empresarial. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Qualquer país que queira ser destaque na economia mundial tem que preservar os seus empresários. Não há como dizer que não. Inclusive, no Brasil, é uma coisa interessante, porque nós temos um preconceito enorme com a atividade empresarial. Nós temos um preconceito com o lucro, nós temos um preconceito com... Isso é um grande problema. É um grande problema. É uma cultura muito equivocada. Nós precisamos superar Sim. essa questão de ter esse preconceito. Sim. Essa cultura é o que faz do Brasil não crescer mais. É claro que aqui eu não estou defendendo que todo empresário seja maravilhoso. Não, mas o lucro tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Não há o que se falar, porque ele é o móvel de toda a atividade econômica. Ele é o objetivo do capitalismo. Nós vivemos no capitalismo. Exatamente. Doutor Alexandre, eu gostaria de agradecer imensamente a aula. Foi maravilhosa. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado por ter estado no Conexão Legal. Obrigado. Você aí de casa, muito obrigado também por ter estado conosco, por ter participado dessa aula do professor Alexandre. E não se esqueça, Crimes Falimentares, Dr. Alexandre Demetrios Pereira, é o livro da semana, ingresse lá no iidc.org.br ou no nosso Twitter, @LeandroPinto_. Então, até uma próxima semana em Conexão Legal.